Que a graça de Deus, nosso Pai Celestial, Jesus Cristo, nosso Salvador e Pai Eterno, estamos dando continuidade aos estudos das lições da Escola Sabatina. E o tema de hoje é aplicação para os nossos dias. Que essa mensagem, então, possa encontrar eco em nossos corações, fazer efeito em nossa vida e nos despertar para a ação. Deus também abençoe os irmãos que estão distantes, lá de Moçambique, na África, Canadá, República Dominicana, Paraguai e tantos outros lugares, Também na Espanha, onde estão lá o irmão Antônio, a esposa, o Pablo e a família. Possamos estar unidos no mesmo propósito, no mesmo ideal. Acabei de ler agora, então, a aplicação para os nossos dias, e aí vai incluir os adventistas, o adventismo todo. E onde é que ficam as outras igrejas? Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, Luterana, Congregação, Assembleia, e tantas outras, Então, na lição anterior, que foi gravada pelo meu filho Mateus Gustavo e o Antônio Costa Neto, falava dos caminhos e valados, que é o trabalho aos gentios, aqueles que estão de outras denominações. E aí, então, na primeira aplicação, falava do primeiro convite ao ministério, lá judaico, segundo convite às ruas e bairros, e que significa as ovelhas perdidas da casa de Israel, e o terceiro convite dando aos gentios, embora muitos judeus ainda eram beneficiados. E agora, como é que nós vamos aplicar só para o adventismo a segunda aplicação da parábola dos 3 convites? Teríamos que nos reportar Apocalipse 12, onde ali mostra a igreja de Deus sendo perseguida. O dragão atrás dela, Jesus para vir à terra, e aí fala que essa perseguição duraria 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Que seria o quê? Seria a mesma repetição. Falei de Apocalipse 12, a mesma repetição de Daniel 7, onde fala ali de um poder que também ia perseguir os santos, matar, mudar os tempos e a lei por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. E então nós entendemos, geralmente é o povo adventista que entende mais essas profecias, que esse 1 tempo, 1 ano, 2 tempos mais 2 anos, mais metade de 1 tempo, 3 anos e meio, que dariam então 42 meses, vezes 30.260 dias, em Números 14, verso 34 e Ezequiel 4, verso 6, profeticamente mostra que cada dia tem valor de 1 ano. Então lá, a palavra de Deus fala 40 dias se dei, 40 dias por 1 ano, cada dia valendo 1 ano, Então, nós vemos ali que esses 1.260 dias correspondem a 1.260 anos da perseguição papal. O papado já existia no ano 508, depois de Cristo, mas no ano 538,
se torna ali firmemente estabelecido. Lá em Daniel fala que essa ponta pequena que surge do meio dos 10 chifres, dos 10 reinos iniciais da Europa, que ia proferir palavras contra o Altíssimo, mudar os tempos e a lei, como eu acabei de falar, e perseguir os santos e matar, derrubaria 3 reinos, que seriam os 3 reinos arianos, e no ano 538 se torna firmemente estabelecido. Então, somando esses 1260 anos com 538, nós vamos chegar em 1798, que seria então o início do tempo do fim. Aí então surge um grupo de pessoas, numa extensão até em todos os postos missionários que existia na época, mas principalmente mais nos Estados Unidos, falando então de uma mensagem importante, mensagem do primeiro anjo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E isso se deu com os adventistas do primeiro dia. A gente fala adventista porque era um apelido que eles recebiam, né? Porque esperavam o advento de Cristo. As igrejas na época estavam cheias de confusão, né? Então muitos estavam esperando um milênio ainda temporal, e agora vem esse povo, né? Espalhado em vários lugares, conforme está ali no livro Grande Conflito, que nós já estudamos lá atrás, e propagando esse conhecimento. Eles, de fato, eles erraram na colocação da profecia, né, falando que já era vinda em glória, e nós sabemos, como adventistas, que não foi assim, né? Ali, então, estava se tratando de um outro fato, a purificação do santuário. Então, de 1798 em diante, começou, então, a proclamação da mensagem do juízo. E esse juízo, então, acontecendo lá no céu. Isso é o que eles entenderam mais tarde, ao entenderem o assunto do santuário. E dentro do santuário, lá no lugar santíssimo, a arca e a tábua da lei de Deus ali, contendo os 10 mandamentos e o sábado. Isso então, por isso que o assunto dá mais enfoque para os adventistas, que mais tarde eles se chamaram adventistas do 7º dia. O verso áureo aqui, de introdução, diz assim: o que é, já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Eclesiastes 3,15. Então, Salomão aqui dá uma nota importante. Então, para Deus, não tem princípio nem fim, é eternidade, né? Por isso que ele fala: o que é, já foi. O que é de agora, já foi, já aconteceu. E o que há de ser também já foi. Veja que maravilha, né? E Deus pede conta do que passou. Então, onde que eu queria chegar? 1798, o papado perde o seu poder quando o exército de Napoleão Bonaparte invade ali o Vaticano, e o general Berthier, então, leva o Papa cativo, e ele morre ali na França. E então esse poder papal foi quebrado. E aí então a profecia fala que a besta foi ferida de morte. Mas depois também fala que a terra se maravilharia após a besta. Quer dizer, esse poder voltaria, mas voltaria com menos condição, com menos vigor, até que um dia vai tomar o vigor de novo, com o apoio do protestantismo dos Estados Unidos, que nós entendemos que é a besta que surge da terra. Então, nesse enfoque aí, é que surge então a mensagem do primeiro anjo e surge então o povo adventista. Então, essas outras igrejas estão encaixadas, como eu acabei de dizer, na lição anterior, caminhos e valados, aos gentios, que não têm a orientação total dessas profecias, nem entendem. Então, na primeira pergunta, diz assim: com que propósito Deus chamou os adventistas do 7º dia?
já estamos aqui já adiantado no tempo, né? Já quando um povo está estabelecido e entende, conforme eu falei, o assunto do santuário, dos 10 mandamentos e do santo sábado. Então aqui tem um comentário no 7º testemunho para a igreja, página 138, escrito em 1902, e também no 3º testemunho seleto, página 140. Os adventistas do 7º dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, Ele, Deus, os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na obra final de salvação. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais. As mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a esse povo a fim de serem transmitidas ao mundo. E na realização dessa obra, nossas casas publicadoras se encontram entre os mais eficientes instrumentos. Então, a obra de publicação usada pelos adventistas na época e continuou assim, haveria de abrir um progresso muito grande na propagação dessas mensagens proféticas. Então, agora na segunda pergunta, diz assim, que importante advertência feita. Primeiro quero ler aqui Mateus 5,14, um texto bem conhecido da palavra de Deus, que nos diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, o povo de Deus chamado para ser o que? Instrumento na mão dele, nesses últimos tempos, comparado com uma luz ao mundo, e que não deveria ser escondida essa mensagem. E nós vamos ver no decorrer desse assunto aqui, dos 3 convites do Evangelho. Já passamos a primeira aplicação lá, o judaísmo, entrando agora na segunda aplicação, que infelizmente esse povo não levou avante como deveria as mensagens solenes. Então aqui temos mais um pensamento tirado do livro 5º Testemunho para a Igreja, 389, e também no 2º Testemunho Seleto, página 130. Nos diz assim: todos quanto tomam a palavra de Deus como regra de vida, crescem no relacionamento entre si. A Bíblia é seu traço de união, sua companhia, porém não será buscado ou desejado pelos que não se curvam à palavra sagrada como único guia infalível. Estarão em discordância tanto na fé como na prática. Não pode haver harmonia entre eles. São irreconciliáveis. Como adventistas do 7º dia, apelamos para trocar o costume e a tradição pelo positivo. Assim diz o Senhor. E por essa razão, não estamos e não podemos estar em harmonia com as multidões que ensinam e seguem as doutrinas e mandamentos humanos. Todos quantos são nascidos de Deus tornam-se co-obreiros de Cristo. Esses são o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Se a religião que professarmos deixar de renovar-nos no nosso coração e santificar-nos a vida, como exercerá ela poder salvador sobre os incrédulos? Para nada mais pressa senão para ser lançada fora e ser pisada pelos homens. Mateus 5,13. A religião que não exerce poder regenerador sobre o mundo é sem valor. Nela não podemos confiar para a nossa salvação. Quanto mais depressa lançarmos fora, melhor, pois é espúrio e destituída de poder. É espúria e destituída de poder. Ano de 1885. Então aqui a pergunta foi: que importante advertência é feita?
que deveria ser a luz, o sal da terra, né? E se esse sal for insípido, nossa religião pessoal e também como ministério, ela falando lá em 1885, o Ministério Adventista, para nada mais presta do que ser lançado fora. Então, se a nossa religião, a sua religião, for uma religião apenas de formalidade, apenas de aparência, lança fora isso da sua vida, do seu coração e procure mudar de vida, agarrando aos pés de Jesus, aceitando o seu sacrifício, sua morte e ressurreição em seu lugar e em meu lugar. Então, na terceira pergunta, nós lemos assim: que paralelo o Senhor faz entre o passado e o presente? O texto aqui da Bíblia é o de Eclesiastes 3,15, que nós acabamos de ler, lá no verso de introdução. O que é, já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. E o texto está no grande conflito, o comentário 343, mostra então o paralelo entre o passado e o presente. Diz assim: a obra de Deus na terra apresenta século após século uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo nos do passado. E a experiência da igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso. Seria para o nosso tempo, né? Então, está bem claro aqui, aqueles movimentos dos séculos antigos, da igreja nos séculos antigos, movimentos religiosos, reforma, tem seu paralelo com o de hoje. Então, por isso que nós estamos falando na primeira aplicação ao judaísmo e agora a segunda aplicação dos 3 convites do Evangelho para nossos dias. Na quarta pergunta diz assim: que valor tem para nós a revisão dos acontecimentos do passado? Para que olhar no passado, revisar isso? Que isso tem de importante para nós? Então, aqui em Romanos 11, verso 17 ao 21, nós lemos assim: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles, e feito participando da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. E sabem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Então esses textos vêm mostrando a capacidade que nós temos para fazer as comparações. E as comparações que nós vamos fazer no passado, vamos ver descrença, incredulidade, negação da verdade, negação da fé. E agora poderia haver, no tempo de hoje, um tipo de ensoberbecimento, como escreveu Paulo aqui aos Romanos. Se vangloriar, que Deus derrubou eles e agora colocou outro no lugar. Tem outro texto aqui, ainda em Romanos, capítulo 15, e o verso 4 diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, para que foram escritos o Velho Testamento e todas essas cartas e o Evangelho? Para nosso ensino. Tudo que foi antes escrito, foi escrito para nosso ensino, consolação, né, das Escrituras. E eu quero ler agora outro comentário, que está no 7º Testemunho para a Igreja, página 210, escrito em 1902,
e no terceiro seleto, página 190, Testemunho Seleto, edição mundial, página 190. Um conselho, então, para nós. Igualmente necessário é que o povo de Deus hoje tenha presente como e quando foram provados e onde lhes fracassou a fé, onde pela incredulidade e presunção puseram em perigo a sua causa, a misericórdia de Deus, sua providência mantenedora, seus maravilhosos livramentos devem ser rememorados passo a passo. Ao recordar o passado, deve o povo de Deus ver que o Senhor está sempre repetindo o seu procedimento. Deve compreender as advertências feitas e cuidar em não repetir os erros. Renunciando a toda confiança própria, deve acreditar que Ele o guardará de desonrar outra vez o seu nome. Quer dizer, Deus não vai fazer um papel de uma pessoa como aqui na terra a gente fala um papel de tolo, né? Não. Ele não vai deixar o seu nome ser desonrado outra vez. Por isso que fala aqui que é necessário que o povo da verdade presente olhe o passado e vê onde que houve o fracasso, a falta de fé, incredulidade, presunção, né? Colocando em perigo a causa de Deus. Deveria fazer um exame nesse sentido, né? Ainda nós estávamos lembrando, domingo agora, do que aconteceu com Israel, né? Acaba de passar o Mar Vermelho, o mar volta ao seu normal, eles continuam avando, já esqueceu que o mar tinha se abrido. Chega lá, diante do Jordão, também acontece a mesma coisa, dali a pouco esqueceram tudo. Volta a idolatria, volta ao mal, volta a incredulidade e a rebelião contra Deus, né? A gente vê lá Caim, né? Caim, será que ele não viu, mesmo não podendo entrar com o pai dele, a mãe dele, né? Lá dentro do jardim do Éden de novo, mas ele viu o jardim do Éden, ele chegou até a porta, ele viu tudo isso. Os pais certamente levavam ele ali, os outros filhos que vieram, né? E o jardim do Éden ficou um bom tempo na terra. E ele demonstrou o quê? Rebelião. Quando eu viajo e saio aqui onde eu moro, saindo aqui do nosso sítio e indo para a cidade, igual eu fiz ontem, resolvi alguns assuntos da igreja, eu vejo aquele monte de prédio onde era lugares de plantação, terras férteis, maravilhosas, né? Agora carregados de apartamentos, né? E todo aquele esgoto vai para onde? Para o rio. Energia elétrica, poluição, carros e mais carros, né? E nós sabemos lá em Gênesis que o primeiro que edificou uma cidade foi Caim. Aqui na quinta pergunta, nós lemos assim: que comparação fez o Senhor entre o Israel antigo e o Israel moderno? No livro de Atos, capítulo 7, e o verso 38, 39, e depois o verso 53, nós vamos ler alguma coisa que aconteceu de extraordinário para servir de recomendação para nós. Então a pergunta foi: que comparação fez o Senhor entre o Israel antigo e o Israel moderno? Lemos assim, Atos 7, 38, 39. Este é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte. Palavra de quem? Daquele que foi apedrejado, Estevão, né? Antes de ser apedrejado, ele fez um discurso ali. Este é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com nossos pais, qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar, a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram para o Egito. Não voltaram para o Egito porque não deu certo, mas no coração eles tinham muita saudade, né? Mas embora eles eram escravos ali,
no Egito. Agora eles anelavam as panelas de carne e também a volta à idolatria, como é que aconteceu na época, né? Fazer um bezerro de ouro, e aquele bezerro de ouro é o que haveria de levar eles de volta para o Egito. No coração eles foram. E agora o verso 53 diz assim: vós que recebesse a lei por ordenação dos anjos e não aguardasse. Então aqui tem mais um comentário. Quinto testemunho para a igreja 454. E também está no segundo testemunho seleto 155. O Senhor chamou seu povo de Israel e o separou do mundo, a fim de poder-lhes confiar um sagrado legado. Fê-los depositários de sua lei, como nós acabamos de ler agora. E era seu desígnio conservar por meio deles entre os homens o conhecimento de Deus. Por eles devia a luz do céu brilhar até os lugares mais escuros da terra, e fazer-se ouvir uma voz, chamando todos os povos a se voltarem da idolatria para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Houvessem os hebreus sido fiéis a esse legado e teriam sido uma força no mundo, Deus teria sido sua defesa e os haveria exaltado acima de todas as outras nações. Sua luz e verdade teriam sido reveladas por meio deles, e eles se haveriam destacado sobre seu sábio e santo governo como um exemplo da superioridade desse governo sobre toda forma da idolatria. Na pergunta 6 nós vamos chegar mais perto do que é o propósito desse estudo dessa hora, né? Diz assim: de que maneira foram separados do mundo e das igrejas, o Israel moderno? Apocalipse 14, verso 6, eu mencionei lá na introdução, fala da mensagem do primeiro anjo, que é o quê? Surge um outro anjo voando pelo meio do céu, e nós entendemos e cremos que tem um anjo realmente literal que guiou aquele movimento e continua guiando, mas quem faz o trabalho é o povo na terra. E esse povo então pregou uma mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Foi um grande movimento religioso, quase isento de imperfeições, né? Que o mundo hoje quer negar, mas isso está na história. Está ali no livro Grande Conflito, mas os historiadores de fora também não tem jeito e acabam confirmando isso. Muitos acusam, principalmente os batistas, falar: os adventistas marcaram data. Eu lembro que eu encontrei um pastor batista, né? E eu já tinha procurado uma aproximação com ele, lá onde eu morei, num outro sítio. E esse pastor, então, fez essa acusação num dia que eu dei uma carona para ele até a cidade. E eu falei para ele: mas o senhor não sabia que Guilherme Miller era da Igreja Batista? Ele falou: não sabia. Eu falei: então é isso. Aí eu levei o Grande Conflito para ele ler, e passado uns dias ele morreu. Quando eu cheguei lá no cemitério, eles estavam acabando de fechar a tampa do caixão, né? Eu vi só um vislumbre do rosto dele. Não sei o que vai ser, se vamos nos encontrar de novo, espero que sim, né? Mas assim como ele estava enganado, né? Muitos estão enganados até hoje, acusando os adventistas. Os adventistas do primeiro dia erraram, entenderam que era a vinda de Cristo na terra em glória, purificar a terra com fogo. Mas eles também se apegaram a Deus depois do erro, depois daquela decepção, né? E Deus então revela para eles o assunto do santuário e depois, posteriormente, do santo sábado. Então, o texto de Apocalipse 14, 6 está indicado aqui na pergunta, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, o mar e a terra e tudo que neles há. Então também foi uma mensagem
contra o ateísmo que estava surgindo na época, muito forte. Tanto o espiritismo moderno, como as ideias, né, oriundas das experiências de Charles Darwin sobre a teoria da evolução. Então aqui tem um texto também do Quinto Testemunho para a Igreja, 455, e também do Segundo Seleto, edição mundial, 156. Então a pergunta foi: de que maneira foram separados do mundo e das igrejas caídas? Não vamos esquecer porque que eu ponho essa palavra igrejas caídas. Porque quando eles deram essa mensagem, entenderam ela, o valor dela, e foram pregar dentro das igrejas que eles pertenciam, os pregadores foram excluídos no clamor da meia-noite, e 50 mil, no decorrer dos 3 meses ali, abandonaram as igrejas, porque viram o testemunho da verdade sendo rechaçado, sendo rejeitado. Por isso que então eu fiz essa pergunta, né? Um povo agora separado do mundo e das igrejas caídas. Então aqui o comentário, conforme eu já citei, está escrito assim: Deus está chamando sua igreja hoje como chamaram o antigo Israel, a fim de erguer-se como luz na terra, pela poderosa espada da verdade. As mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo que vieram depois na sequência. Separou-os das igrejas e do mundo para trazê-los a uma santa proximidade dele. Fê-los depositários de sua lei e confiou-lhes as grandes verdades da profecia para esse tempo. Isso é claro, tem mesmo verdade profética para esse tempo. Como as Santas Escrituras confiadas ao antigo Israel, essas são um sagrado depósito a ser comunicado ao mundo. Então assim, como Deus chama Israel, chama então esse povo, o adventismo, né, para dar e ser luz ao mundo, sal da terra, e propagar essas mensagens maravilhosas, depositário da sua lei e das mensagens proféticas. Nós vamos ver ali que a mensagem do segundo anjo é caiu Babilônia, né? Sai dela, povo meu, que aconteceu na época, uma saída das igrejas que rejeitaram a mensagem. Depois vem a mensagem do terceiro anjo, que é o que? Se alguém adorar a besta, sua imagem, tiver o seu sinal, ai de quem fizer isso, né? E aí mostra também a guarda dos mandamentos no final da mensagem. Mas que mandamento? 1 João 2,7 nos fala assim: amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual tivesse desde o princípio. O mesmo mandamento que foi dado lá a Moisés nas tábuas, né? Foi colocado dentro da arca. E agora foi visto também quando abre o céu, conforme está em Apocalipse, foi visto ali a Arca da Aliança também. E aí nós vemos que Apocalipse 10, as igrejas infelizmente não entendem isso, né? O povo adventista entende e não devemos nos vangloriar por causa disso. Fala ali que João estava preso na ilha de Patmos, sem ter jeito de sair dali, e ele agora vê um anjo, né, que aparece para ele na visão, e esse anjo coloca um pé no mar e outro na terra, representando o evangelho sendo pregado em todo o mundo, em todas as partes, nas ilhas dos mares. E esse anjo vem com um livrinho, e esse livrinho, então o anjo fala para João: toma esse livrinho e come, né? É uma maneira ilustrativa de dizer, comer as profecias, né? Entendê-las. João estava tendo a visão, mas o assunto era para o futuro, como eu vou explicar agora. E aí o anjo explica o quê? Que aquele livrinho ia ser doce na boca, como mel, né? Aquele gosto agradável, mas ia se tornar amargo no ventre. E isso justamente aconteceu com os adventistas,
ao entender errado a volta de Cristo em glória, que não era do lugar santo para o Santíssimo, no santuário celestial. E aí então houve a decepção, e aquilo que era uma mensagem maravilhosa, doce, né? Suave, gostosa, se tornou amargo com a decepção. Mas o verso continua dizendo ali em Apocalipse 10, convém que se profetize tudo de novo. Quer dizer, uma outra obra haveria de se reiniciar, uma obra profética. E Deus então chama uma mensageira humilde, simples, quase que iletrada, né? Que tinha sido passado por uma crise na juventude, de um acidente. E agora essa moça, essa jovem Ellen White, é usada por Deus agora, já que outros dois. Um ainda teve uma visão e não se rebelou tanto, mas o outro teve a mesma visão que ela teve, a primeira, e ele também não teve coragem de levar ao mundo, né? Porque ele sabia que naquela época aparecia como um profeta ou como um mensageiro do Senhor e poderia ser muito perseguido, que foi o que aconteceu com Ellen White na época, né? Muito maltratada e até hoje muitos ainda procuram falar mal dela, né? Então aqui nós vamos partir para a 7ª pergunta, onde diz assim: qual a situação da maioria dos que receberam a luz? Nós não temos um texto bíblico, mas vamos ler o comentário aqui do 5º Testemunho para a Igreja 456 e no 2º Seleto, página 157. Então a pergunta foi o quê? Qual a situação da maioria dos que receberam a luz? Diz assim, muitos poucos dos que receberam a luz, no entanto, estão fazendo a obra confiada às suas mãos. Poucos são os homens de incondicional fidelidade, que não procuram a comodidade, as conveniências ou a própria vida que abre seu caminho para onde quer que se possa achar uma porta por onde forcem a luz da verdade e reivindiquem a santa lei de Deus. Poucos homens estão fazendo isso, mas os pecados que controlam o mundo têm penetrado nas igrejas e no coração daqueles que professam ser o povo peculiar de Deus. Muitos dos que receberam a luz exercem sua influência no sentido de aquietar os temores dos mundanos e descrentes. Há amantes do mundo, mesmo entre os que professam estar aguardando o Senhor. Há ambição de riquezas e de honras. Cristo descreve essa classe quando declara que o dia de Deus virá como um laço sobre todos que habitam na terra. Esse mundo é seu lar. Fazem do adquirir riqueza sua ocupação. Constrói custosas habitações e mobiliam-nas com tudo quanto é bom. Comprazem-se no vestuário e na satisfação do apetite. As coisas do mundo são seus ídolos. Essas coisas se interpõem entre a pessoa e Cristo. E os solenes e assombrosas realidades que se estão adensando sobre nós, as solenes e assombrosas verdades que estão se adensando sobre nós, não são vistas, serão muito palidamente e muito fracamente avaliadas. Então, já no tempo dela, ela fazendo essa denúncia, a mensageira do Senhor. E hoje nós vemos que a situação se tornou muito pior, como nós vamos ver agora na 8ª pergunta. Diz assim, em realidade, o que tem se manifestado em maior grau? Aqui são 4 linhas apenas, né? Está no 5º Testemunho para a Igreja, 456, e 2º Seleto, também na 157, escrito no ano 1885. A mesma desobediência
E o mesmo fracasso observado na igreja judaica tem caracterizado em maior grau o povo que recebeu essa grande luz do céu, através das últimas mensagens de advertência. Deixaremos que a história de Israel se repita em nossa experiência? Então nós lemos lá no começo, né, que assim como Deus chamou o antigo Israel, chamou também o Israel moderno. E aí fala que chamou os adventistas, tirou eles da pedreira do mundo com a talhadeira da verdade e deu essa tríplice mensagem a eles. Mas aqui fala que eles têm caracterizado em maior grau a mesma desobediência dos judeus, dos israelitas no passado, em maior grau, não é em menor grau. Então, se nós falamos agora da corrupção, da situação, da rebelião, da idolatria, da glutonaria, dos desejos carnais do povo de Israel, aí então nós vemos aqui um povo na pior situação. Na pergunta 9, já indo para a finalização do estudo dessa hora, diz assim: portanto, em que condição está a maior parte do adventismo? Esse texto está no 5º Testemunho, agora na página Testemunho para a Igreja 457, e continua no 2º Testemunho Seleto na 157. Diz assim: o povo que pretende obedecer à verdade acha-se adormecido. Não poderiam estar tão à vontade como estão, caso estivesse desperto. O amor da verdade está se extinguindo em seu coração. Seu exemplo não é de molde a convencer o mundo de que eles possuem uma verdade mais avançada que qualquer outro povo da terra. No próprio tempo em que deveriam ser fortes em Deus, tendo diariamente uma viva experiência, acham-se fracos, hesitantes, descansando nos pregadores como seu ponto de apoio, quando deveriam estar ministrando a outros com a mente, a alma, a voz, a pena, o tempo e o dinheiro. Então, quanta coisa aqui, num texto não tão amplo, né? Mostrando a situação agora. Fraco, hesitante, descansando nos pregadores, não tendo viva experiência, não levando a mensagem avante e falando que deveriam ser de que jeito esse dever, esse trabalho? Com bastante força, energia, com a mente, com a alma, com a voz, com a pena, o tempo e o dinheiro. Então, isso também foi escrito, conforme nós citamos lá atrás, em 1885. Ela começa dizendo, então, falando da igreja adventista na época, né, que o povo que pretende obedecer à verdade acha-se adormecido. E aí, adormecido em comparação com a parábola das 10 virgens, para o nosso tempo, conforme nós colocamos na nossa apostila, parábola das 10 virgens e o clamor da meia-noite, mostra aí o verso 5 de Mateus 25, Mateus 25, 5, que as 10 virgens então dormem quando o esposo tarda, né? E aí Ellen White ela faz uma outra comparação. Jesus vai ao monte para orar, sabendo que pouco tempo restava para ele, e ele pede um favor para o discípulo: vigiai comigo. E ele foi a alguns espaços mais adiante, né? Se afastou deles para orar ali. E toda vez que ele voltava, ele encontrava os discípulos de que maneira? Adormecidos. Não estavam despertos para a situação. Não tinham se inteirado do momento e nem ajudaram em consolar o Mestre Jesus nas últimas horas de sua vida, dos momentos que ele haveria de passar. E aí então Ellen White compara
os discípulos a dormir, com a igreja a dormir, em face do juízo. É bom deixar bem claro também que a mensagem do clamor da meia-noite termina ali na parábola das 10 virgens, né? Aí vem o esposo sair ao seu encontro. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. E nós entendemos hoje, graças ao bom Deus, que aí não se trata da vinda em glória. Nós, quando estávamos dentro das igrejas, entendíamos esse texto de uma maneira errada, assim como os adventistas lá em 44. Entenderam o cálculo profético certinho das 2.300 tardes e manhã, mas aplicaram erroneamente. E nós, então, quantas vezes eu, meu sogro, Jaime Aquino e tantos outros, né, líamos ali Mateus 25, 5, né? Mateus 25, 6, aliás, e o 13, né? Aí vem o esposo sair ao encontro, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora, aplicando para a vinda em glória. E aí o texto de Apocalipse 14, 6, conforme nós falamos, está falando de um juízo. E o que eu citei agora de cor, da igreja dormir em face do juízo, significa isso, que o clamor da meia-noite, quando fala aí vem o esposo sair ao encontro, é o caso dos vivos, numa vinda como um ladrão, que nós não sabemos o dia nem a hora. Por isso que nós devemos estar vigiando e orando. Esse vigiar não é como os monges fazem ali, ficar rezando dia e noite, recitando rezas e preces repetitivas, né? Mas pondo em prática aquilo que a gente ora. Isso é não estar adormecido em face do juízo. Aqui então falou que o servo de Deus deveria usar somente alma, voz, a pena, o tempo e o dinheiro. Mas ela fala aqui, lá atrás, que eles estavam apegados que nos seus bens, nos seus vestuários, no ganhar mais dinheiro, no aumentar mais suas riquezas, fazer construções custosas e mobiliar suas casas de uma maneira muito rica, muito chique, né? Isso ela escreveu lá e pode estar acontecendo hoje, em nossas vidas. Eu vou agora então para a última pergunta, né? Diz assim: não havendo mudança da deplorável condição, o que o Senhor certamente fará? Então aqui a aplicação dos 3 convites para nossos dias. E se não há mudança, o que o Senhor fará? Certamente fará. Ainda do 5º testemunho para a igreja, página 461, e 2º testemunho seleto, 161. Que posso eu dizer, escreveu a mensageira do Senhor, para despertar nossas igrejas? Que posso eu dizer aos que têm desempenhado parte preeminente na proclamação da última mensagem? O Senhor vem, deve ser o testemunho apresentado, não só pelos lábios, mas pela vida e o caráter. Porém, muitos a quem Deus concedeu luz e conhecimento, talentos de influência e recursos, são homens que não amam a verdade e não a praticam. Beberam a tão largos goles da intoxicante taça do egoísmo e do mundanismo, que ficaram embriagados com os cuidados dessa vida. E aí fala: irmãos, se continuar a ser tão preguiçoso, tão mundano, tão egoísta como tem sido, certamente Deus os passará por alto e tomará aqueles que cuidam menos de si mesmo. Os menos ambiciosos, de honras mundanas, não hesitarão em sair, como fez seu mestre, levando a desonra. A obra será dada àqueles que lançarão mão dela, que apreciam, que lhe entretecem os princípios na vida diária. Deus escolherá homens humildes que buscam glorificar-lhe o nome e promover-lhe a causa, de preferência honrar
e prosperarem-se a si mesmos. Ele suscitará homens que não possuem tanta sabedoria do mundo, mas que estão ligados com ele e buscando conselho e forças do alto, ainda no ano 1885. Então mostra aqui que se um não é fiel, um povo não é fiel, se uma igreja não é fiel, o ministério não é fiel, ele chama outra. Se são egoístas, pensam em si mesmo, Deus vai chamar outros que pensam menos em si mesmo, que querem o avanço da obra, o avanço da verdade. Então, quando nós também aconteceu conosco de sermos excluídos das igrejas, quando nós levamos uma mensagem pura e verdadeira, que foi o assunto da parábola das 10 virgens, o clamor da meia-noite, a questão do divórcio e novo casamento, que está afetando a maioria, ou quase todas as igrejas da cristandade e de outros países também que não são cristãos. O assunto do anjo de Apocalipse 18, que nós entendemos que é na chuva serôdia, esse fato, né? O assunto de Melquisedeque. Tantas outras maravilhas, como esse tema que nós estamos estudando agora, o assunto dos 3 convites, na aplicação para o passado e na aplicação para o nosso dia. E então houve uma exclusão no clamor da meia-noite, quando nós entendemos em 76 que não se tratava da vinda em glória, né? Mas o anúncio, não a vinda, né? O clamor da meia-noite é um anúncio da vinda, ao caso dos vivos como ladrão à meia-noite. Isso alguns receberam bem e outros não receberam. E aí, por esses motivos e tantos outros, fomos chamados de rebelde, né? Fomos perseguidos, maltratados, excluídos das igrejas. Dessas do adventismo que se dizem que são tantos. Que tem tanta luz, tanta verdade. Então essas mensagens aqui estão servindo para nós também, nos últimos dias. Se nós não formos fiéis, conforme está ali no evento Sinais, Deus seguirá o mesmo princípio. Chamará outros. Não tem chance. Vai pensar que é bater no peito e falar, tá tudo bem, vai ser comigo até o fim, né, com essa igreja. Se não for fiel, Deus chama outro. Nós temos um estudo gravado aí sobre os 2 mapas mundi, né? O primeiro carregado de muitas luzes, mensagem que deveria estar em todo mundo, né? Espalhado, aquele mapa mundo é removido, está ali no nosso site, né? E aí o segundo mapa que é colocado no lugar, por causa da infidelidade da igreja, ele tem poucas luzes. Um aqui, outro acolá, né? Então o povo de Deus sempre, em comparação com o mundo, né? Ele será sempre um povo pequeno. E aí, então, no Serviço Cristão 253, fala, enquanto a maior parte não for cooperador e for um povo esclarecido, a chuva serôdia não virá. Essa maior parte quer dizer o quê? De milhões de pessoas? Não. Se uma igreja tem 200 membros e 101 já passa dos 50%, 101, 110, né? For esclarecido e cooperador, a chuva serôdia virá. É isso que quer dizer o texto. Nada mais do que isso. Então, espero ter esclarecido, né, esse tema. Quem puder, acompanhe o restante dos assuntos, né? E esses restantes dos assuntos vai esclarecer melhor esse ponto de hoje. Espero que abra nossa mente, né? E faça efeito em nossas vidas. Esse é o meu desejo e minha oração nessa hora. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.